nós percebemos que toda a crise, né, como a que nós estamos atravessando, ela lança luz sobre dois grandes pontos. Ela lança luz sobre oportunidades, mas ela lança uma luz ainda maior sobre deficiências. E o que foi percebido, né, com essa pandemia foi uma grande deficiência no projeto ou no plano financeiro das famílias de uma maneira geral. Nós vemos famílias hoje atravessando seríssimos problemas, até mesmo de subsistência. O número de pessoas que tiveram que sair de suas casas porque não conseguiram mais pagar o aluguel e foram morar na rua aumentou demais. Então, nós vemos que uma das bases realmente que sustenta a família é um bom planejamento financeiro. Agora, por que eu quero falar para os jovens hoje, que nem são casados? Justamente porque existem algumas decisões que são tomadas no início da vida conjugal, né, quando a família está se formando, que podem sim dizer se essa família será bem-sucedida ou não, se será feliz e equilibrada financeiramente, se será próspera, ou se no futuro atravessará sérios problemas financeiros. Então, o tema da nossa mensagem hoje faz menção a um jargão aí que a gente ouve muito, que quem casa quer casa. Isso é uma crença que foi passada de geração para geração, já que nós somos nós surgimos, né, como país, como uma colônia, né? Ou seja, a terra ela era muito valiosa, né? Então, nós viemos de uma cultura muito agrária, onde ter a posse, ter a escritura ali era algo realmente muito significativo. Acontece que em nossos dias, eu posso dizer, não é, como educador financeiro, que isso já não faz sentido. Ou seja, investir 30, 35 anos do seu planejamento apenas com a meta de ter um imóvel próprio, eu vou mostrar aqui matematicamente como isso não faz sentido e como isso pode sim comprometer a vida financeira de uma família que está iniciando. Não é? Bom, se nós tivéssemos que olhar então, fazer uma radiografia de qual é a realidade das famílias brasileiras hoje, qual é a realidade financeira da população brasileira? Nós chegaríamos aos dados de que 65% das famílias brasileiras estão muito endividadas. Olhando para os dados do SPC, até junho de 2019, 64 milhões de brasileiros, ou seja, praticamente 40% da população brasileira havia sido incluída nos cadastros de restrição ao crédito. Agora, repara que eu fiz questão de pegar dados de 2019, quando ainda nem se pensava em crise. Agora, vocês me digam, vocês acham que em 2020 e agora, início de 2021, com toda essa crise, o aumento do desemprego, problemas, não é, financeiros gerais na economia global, vocês acham que esse número aumentou ou diminuiu? Ou seja, se antes de haver qualquer tipo de pandemia, nós tínhamos 65% da população com sérios problemas de endividamento, vocês acham que esse número foi para quanto? Não é? Então, quando nós falamos de planejamento financeiro, a gente fala, sim, de uma grande preparação para os momentos de crise também. Não é? Agora, quando a gente olha para os efeitos de atravessar um grande endividamento, quais seriam esses efeitos? De uma maneira geral, a gente vê que a falta de dinheiro não é o real problema, como está aparecendo. Ele é apenas o quê? Um sintoma. Né? Agora, quando a gente olha, imaginamos que sejamos uma árvore, obrigado. O endividamento ele é apenas o fruto. O problema está onde? Na raiz. Não é? Então, se a gente quer modificar isso, a gente tem que mudar realmente muita coisa. Na saúde, estudos mostram que atravessar sérios problemas com endividamento aumenta o estresse, leva pessoas à depressão, ao desânimo, a baixa autoestima, desatenção, enxaquecas, problemas gástricos, enfim, de toda a ordem. Né? No trabalho,
o absenteísmo, né, a falta ao trabalho, o presenteísmo, não sei quantos conhecem esse termo, pessoas que até vão ao trabalho, mas estão ausentes, a cabeça está pensando nos problemas, não consegue se concentrar, enfim, uma série de problemas. Na família, problemas de relacionamento, falta de comunicação, desarmonia, não é? Até um jargão na economia que diz que quando os problemas financeiros entram pela porta, o amor sai pela janela. Não é? Não tem relacionamento que consiga realmente perdurar se tem o seu filho clamando por uma lata de leite e você não tem como comprar. Qual relacionamento que fica tranquilo e amoroso numa situação dessa? Né? E na vida espiritual, quantas pessoas deixam de dizimar, deixam de ofertar, se sentem culpadas, se sentem envergonhadas, deixam de orar porque se sentem assim, olha, como é que eu vou orar? Eu estou sendo infiel, não é? Então a gente vê que as consequências dos problemas financeiros realmente são muito grandes. E na família eu quero me ater agora a um estudo que é muito interessante, um estudo que eu peguei da Infomoney, com um especialista, não sei se os advogados aqui conhecem, o Dr. Luiz Quinel, é um especialista em família, não é? E ele fez um estudo, e engraçado que quando eu peguei esse estudo, ele era um pouco antigo, era acho que de 2013. Eu falei, nossa, mas é um dado muito antigo, deixa eu pegar o dado mais recente da última pesquisa dele. Era a mesma, não tinha mudado, os dados continuavam o mesmo. Ele faz uma relação entre as principais causas, as 5 principais causas de divórcio, e ele coloca as causas que levam um homem a pedir o divórcio e as causas que levam mulheres a pedir o divórcio. E ele chegou à conclusão que eles têm alguns aspectos diferentes, mas repara que a 4ª causa principal de divórcio no Brasil é a mesma para homens e mulheres. Qual é ali? Falta de dinheiro, problemas financeiros. Problemas financeiros, olha só, inclusive para as mulheres, olha que interessante, está na frente de adultério. Ou seja, as mulheres se separam mais no Brasil por problemas financeiros do que por infidelidade do esposo. Olha que dado interessante. Então veja o peso que o equilíbrio financeiro tem na formação de uma família. Não é? Agora, meu tempo é pouco, mas eu quero lançar a mão desse tema agora. A própria questão da decisão de você, logo no início do seu relacionamento, do seu casamento, entrar num financiamento imobiliário de 35 anos, que é o que as pessoas têm feito hoje em dia. Dá para prever? Alguém em 2018, 2019, previa que nós iríamos passar um momento como esse de pandemia, de grande crise, de problema como esse, de desemprego, tudo? Então, se a gente não conseguiu, em 2019, prever algo que iria acontecer um ano depois, como é que você espera fazer um planejamento para daqui 35 anos? Será que em 35 anos nós teremos uma vida tranquila, próspera e de grande crescimento daqui para frente, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência? Eu fui... vocês estão vendo ali, eu não estou fazendo propaganda do Santander, se o Santander quiser, inclusive, pagar um cachê para a gente fica feliz. Eu peguei por quê? Porque a propaganda do Santander é essa daí, olha. Financie o seu imóvel com as menores taxas do mercado. 6,99% mais TR. A gente olha assim e fala, bom, 6% ao ano, tá tranquilo. Pá. O que representa isso em números é o que eu quero trazer para você agora. Repara bem, eu simulei a compra de um imóvel de 300 mil reais, que não é nada demais, assim, não é uma mansão e não é um barraco. Para você comprar um imóvel desse, você pode financiar lá no banco, no máximo, 240 mil reais. É o máximo que ele empresta num imóvel de 300 mil. Logo, você já teria, logo de saída, que ter 60 mil reais no bolso. Logo de cara, para começar a brincadeira assim, você teria que ter 60 mil reais aí com você. Mas isso não é tudo. Seguindo lá a simulação, ele faz uma pergunta, você deseja financiar também o ITBI e o registro? E ele te avisa, isso representa 5% do imóvel. Ou seja, então aumentou. Antes tinha que ter quanto? 60. Agora tem que ter quanto? 75 mil.
Olha, logo de cara, assim, para começar a brincadeira, imagina um casal jovem, recém-casado, está começando a vida, já tem que ter no bolso R$ 75.000 para começar a brincadeira. Entendeu? E olha só que interessante. Vamos aos finalmente. O que representa isso, esses 35 anos? Repara lá que eu fiz a simulação em 420 meses, que é o prazo que eles dão. O valor total desse imóvel que você financiou R$ 240.000, ele vai sair por R$ 680.000. Mais 75, quanto dá? 680 mais 75, 700, mais de R$ 750.000. É a brincadeira. Mas isso não é tudo. Olha, você financiou 240 mil, R$ 420.000 são só de juros. Só, está prestando atenção aí, molecada? Só de juros, o que você pagou foi R$ 420.000. E isso não é tudo, porque essa taxa do banco, ela só é uma taxa oferecida a quem tem relacionamento com o banco. O que significa relacionamento com o banco? Significa que você usa uma conta especial, você paga por ela. Significa que você usa o cartão de crédito do banco e você paga por ele. Significa que você tem um seguro de vida e você paga por ele. E significa que você tem pelo menos um título de capitalização, lá, algum outro produto. Por quê? Porque existe uma coisa chamada score. E para você conseguir essa taxa, você tem que aumentar o seu score. E para aumentar, você tem que ter relacionamento. Logo, além dessa prestação que você paga, você tem seguramente mais uns 100, 150 reais que você tem que dar para o banco todos os meses. Multiplica isso por mais 420. Então, você já está vendo que a conta não é pequena, não é? Inclusive, tem gente que me liga, Jefferson, meu score está baixo, como é que eu faço para aumentar? Eu falo, não aumente. Não aumente, esquece essa história de score. Score é para quem quer se endividar, filho. Entendeu? Score serve para saber quanto de crédito você pode ter. Então, score serve para quê? Para nada, para te endividar, para te arrasar. Você tem um ótimo score para destruir a tua vida. Então, esquece score. Entendeu? Esquece isso. Agora, vamos simular o contrário. Vamos simular se esses juros, ao invés de jogar contra você, ele estivesse jogando ao seu favor. O que será que aconteceria? Observa bem essa simulação que eu fiz numa calculadora do Banco Central do Brasil. Se você tivesse pego apenas esses 75 mil que você deu de entrada, só esse, e colocasse num fundo de renda fixa que pagasse exatamente a mesma coisa que você paga de juros para o banco. 0,66% ao mês, não é nem 1% ao mês. Só isso, só. Aquilo que você paga para o banco, a taxa principal, que não é a taxa efetiva do projeto, né, porque o projeto é maior, aquela taxa inicial, se você apenas tivesse ela. No final dos 420 meses, você teria livre na sua mão R$1.188.420. Se você não fizesse mais nada, esquecesse esse dinheiro pelo tempo que você estaria pagando a casa. Agora, se associado a isso, deixa eu te mostrar uma coisa. A prestação inicial lá daquela casa é R$2.000. Se você pagasse R$1.500 para morar num imóvel e depositasse apenas 500, apenas R$500, todos os meses na poupança num investimento de renda fixa durante esses 420 meses com a mesmíssima taxa, 0,66 ao mês, que dá 7% ao ano. No final, você teria R$1.132.000. Você teria juntado R$210.000 e teria recebido, olha a diferença de quando você paga juros e quando você recebe juros. Você teria recebido R$922.000 só de juros. Está dando para entender isso? Está ficando claro isso? Se nós somarmos A e B, somarmos esses R$75.000 que você deixou lá, mais esses R$500 que você foi depositando,
A soma, depois de 35 anos, é de R$ 2.320.000. Está ficando claro isso? De que não faz o menor sentido a gente continuar mantendo essa crença de que quem casa quer casa? Olha isso. Se nós pegarmos esses 2.320.000, depois de 35 anos, a uma taxa de 1% ao mês, que 2 milhões você consegue facilmente num fundo, você terá para o resto da sua vida um depósito mensal na sua conta de R$ 23.200. Uma renda passiva. Sabe o que é renda passiva? Se você estiver dormindo, você recebe. Se você estiver trabalhando, você recebe. Se você estiver viajando, você recebe. Ou seja, você querendo ou não, R$ 23.000 vão cair na tua conta para o resto da sua vida. Jovem, você está entendendo isso? Anota isso, coloca na parede do seu quarto, no seu armário, na geladeira, para você olhar isso para o resto da sua vida, até você casar. Está entendendo isso? Olha só. Segundo as reformas da Previdência, você sabe quanto é que o governo garante, se você não é do legislativo, do judiciário ou do executivo? R$ 1.290 por mês. O que é melhor? Isso aqui ou isso aqui? O que você prefere? Porque é uma escolha. Você vai escolher se você quer isso aqui ou se você quer isso aqui. Quando é que você faz essa escolha? Agora. No momento em que vocês estão decidindo casar, no momento em que vocês estão decidindo constituir família, e no momento em que vocês estão decidindo se vocês vão seguir a manada ou se vocês vão agir de forma inteligente. Porque a manada fala, não, morar de aluguel, eu não moro de aluguel, porque eu sou inteligente. Eu estou morando no que é meu. Aí tem um autor que ele fala assim, um economista que ele fala assim, fica 3 meses só sem pagar o financiamento, que o banco vai te lembrar de quem é o imóvel. É ou não é, advogado? E o banco vai te lembrar, fala assim, então, deixa eu te falar, dá uma olhadinha aqui de quem é esse imóvel. Ah, mas não é meu? Então, deixa eu te mandar uma real. Não é assim que é a conversa, não é assim que é a história, entendeu? Então, essa história de que, eu estou financiando, eu moro no que é meu, é uma falácia. Na verdade, a única coisa que você está decidindo, a decisão é, eu vou alugar um imóvel ou eu vou alugar um dinheiro? Porque quem financia está pagando o aluguel do dinheiro que pagou o imóvel. Está ficando claro isso? Você também está morando de aluguel. Só que o teu aluguel é muito mais caro que o meu. Deu para entender? Então, olha só. E aí, você ainda acha realmente que quem casa quer casa? Você tem coragem de tentar me convencer do contrário? É claro, irmãos, que nós não estamos levando aqui em consideração fatores puramente emocionais. Eu estou falando de finanças. Financeiramente falando, a decisão de financiar um imóvel no início da vida não faz o menor sentido. Inclusive, vocês vão ver que é uma orientação bíblica. Vocês veem que até agora eu não abri a Bíblia, porque eu deixei para esse momento. Para primeiro vocês acharem que era uma loucura do Jefferson, e depois vocês verem que o Jefferson está baseado na Bíblia. Deu para entender? Então vamos a ele. O que a Bíblia fala então? Então eu vou te dar, nosso tempo já até acabou, mas eu quero te dar pelo menos alguns toques de decisões que você tem que tomar no início da sua vida conjugal e que podem determinar se você vai ter uma vida próspera ou não. São essas decisões que vão determinar qual vai ser o teu futuro financeiro da tua família. Olha só. Vamos à Bíblia então, não é? O que Salomão nos fala? Olha só. Provérbios 24, 27. Anota isso, jovem. Ele fala aqui exatamente a ordem em que você deve organizar a sua vida. Ele fala, cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Olha o que ele está falando.
Olha a sequência que Salomão dá. Qual é a sequência? Primeiro, investe na sua carreira. Primeiro, investe em gerar renda. Primeiro, investe em se capacitar, em crescer, em empreender, em evoluir profissionalmente, intelectualmente. Primeiro você faz isso. Primeiro, olha lá, você cuida dos teus negócios. Apronta a tua lavoura, que é da onde você vai tirar, não é, o teu sustento. A lavoura, o que representa aqui? A renda, da onde você vai tirar isso. Primeiro, você se preocupa com isso. Depois você se preocupa em ter uma casa. Isso é depois que você se capacitou. Por quê? Olha só o que a irmã White diz. Isso, obrigado. Miopia é um problema, né? Nosso primeiro dever para com Deus e nossos semelhantes é o quê? O que está escrito aí? É o desenvolvimento próprio. Todo homem tem em grande medida a oportunidade de fazer de si mesmo aquilo que escolher ser. As bênçãos desta vida, bem como do estado imortal, estão ao seu alcance. Está lá no Conselho sobre Regime Alimentar, página 15. Ou seja, jovem, olha para o tio. Tudo o que vocês quiserem ser, vocês podem ser. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, quero ser astronauta, quero ser astrofísico, quero ser bombeiro, quero ser empresário. Vocês podem ser. Está dando para entender isso? Que essa, sim, falando da formação, né, de uma família, é sim a decisão, a segunda decisão mais importante. A gente vai falar sobre a primeira, não é? Ou seja, o primeiro, quando um casal se junta, né, para formar uma família, a primeira preocupação deve ser investir em quê? No crescimento pessoal de cada um. Em ter uma carreira sólida, em crescer intelectualmente, em ter uma reserva financeira que dê condições de você passar por momentos como esse, de forma tranquila, de forma saudável, não é? Então, essa tem que ser a primeira preocupação. Uma outra decisão financeira que todo casal deve tomar no início, quando está começando a vida, é: viva sempre um degrau abaixo do que o seu orçamento permite e invista essa diferença. É claro que inicialmente, né, o casal está jovem, está começando a vida, esse investimento que eu falo aí não é necessariamente a bolsa de valores, mas é investir numa boa faculdade, numa boa formação, em falar outro idioma, em ter uma especialização no exterior, em viajar para outro estado para fazer uma pós-graduação, um MBA, não é? É esse tipo de investimento que o casal que está começando a vida deve se preocupar. E depois, sim, pensar em imóvel, pensar em né, ficar fixo num determinado local, é consequência, é depois. Eu oriento, quando eu vou planejar financeiramente a vida de alguém, quando eu vou dar alguma consultoria, alguma coisa assim, eu oriento que a pessoa deixe para tomar a decisão de onde vai comprar o imóvel quando ela decidir se aposentar. Porque aí ela vai escolher um lugar tranquilo, de frente para a praia, que tem uma pracinha lá onde ele pode jogar dominó, não é? É depois. No momento de vida ativa, eu tenho que estar o quê? De ter essa mobilidade. Imagina, você é jovem, tá? Se formou em engenharia, como eu conheço casos assim, recebeu uma oportunidade na Alemanha de fazer uma especialização lá, de trabalhar e tudo. Não vou porque eu estou pagando a minha casa. Fala sério. Tem até um agravante, que é o seguinte: imagina você estar formando uma família, está lá pagando, o meu imóvel vale 300 mil reais. E você tem uma excelente oportunidade de empreender, só que você precisa de 50 mil reais. Você tem como vender 50 mil reais da sua casa? Não, vou vender só o banheiro e a sala. Não tem, o nome já está dizendo, está imóvel, está imobilizado. Além do que, existem outros agravantes também. Aqui nesta igreja mesmo, tem 2 irmãos, que eles devem estar até me assistindo, eu não vou citar o nome deles porque eu não pedi permissão, mas
irmãos que uma vez a gente conversando, eles falaram assim, olha, nós somos autônomos, empresários e tal, e a gente estava investindo em construir uma série de casas para alugar e viver de renda. Aquela era a nossa aposentadoria. E o plano estava indo super bem, até o dia que algumas pessoas que a gente não tem apreço, construíram uma barricada na rua que eles moram. E ali se tornou área de risco. E aí ele me falou, aqueles imóveis que estavam valorizando, que eu estava alugando para minha aposentadoria, e era o meu plano perfeito, do dia para a noite passaram a valer menos de 50%. Hoje eu estou tentando vender pela metade do que vale e não consigo mais. Por quê? Porque o corretor de imóveis está levando lá a pessoa para conhecer. Ela falou, ó, daqui a gente vai ter que ir a pé, porque aqui é a barricada, a gente não pode passar porque o comando não deixa. Você acha que alguém entra para ver as casas? Fala, não, daqui eu volto. Não, eu não quero morar numa área de risco como essa daí. Então a gente ainda tem outros agravantes relacionados à compra do imóvel, que vai refletir diretamente no seu imóvel tudo o que aconteceu ao redor. Deu para entender? Então, o imóvel para compra, a pessoa está comprando um imóvel para morar, ela será sempre um passivo. Ou seja, ela sempre retirará dinheiro do teu bolso. Ela nunca vai gerar uma renda. Entendeu? Agora, que outra decisão é muito importante também quando o casal vai se formar? Bom, primeiro, antes de haver o casal, é a própria escolha. Né? Escolha para estar ao seu lado aquele ou aquela que, além de professar a mesma fé que você, também tem os mesmos ideais de crescimento que você, que respeita a sua individualidade, que também pensa a longo prazo como você. Escolha alguém para se unir que vai somar, que vai crescer. Tem gente que fala assim, o casamento atrapalha os estudos. Só se você casar com um idiota, entendeu? Só se você casar com um imbecil que acha que você não pode estudar e tem que ficar preso em casa, porque aí você escolheu mal, filho. Deu para entender? Lá em casa, o meu casamento, louvado seja Deus, só me levou crescimento. Nós dois passamos num concurso público juntos, nós dois fizemos cursinho juntos, nós dois passamos para a faculdade federal juntos, a minha esposa me apoia em tudo, ela agora está fazendo outra faculdade e eu fico lá segurando as pontas quando ela precisa fazer prova. Por quê? Porque eu quero que ela cresça e ela quer que eu cresça. Por quê? Porque isso representa o crescimento da nossa família. Então, filho, você vai escolher alguém para casar? Mulheres, vai escolher um homem para casar? Eu conheço uma pessoa que era super ativa na igreja, super inteligente, que casou e acabou. Porque o esposo quer ela do lado, e ela não pode levantar, porque tem ciúme. Não, você fica aqui do meu lado, sentada só. E não trabalha mais na igreja, não faz mais nada. Anulou a pessoa. Então, filho, abre o olho. Se você está pensando em tomar uma decisão, se você ora hoje 3 vezes ao dia, e você está pensando em tomar uma decisão para o casamento, ora 6, ora 12 vezes ao dia. E não tema, olha só isso, noivos, vou acabar com o noivado aqui agora. Ó. É muito melhor voltar atrás numa palavra de noivado do que seguir adiante num casamento que Deus não abençoa e não aprova. Escolha alguém que vai te ajudar no teu crescimento espiritual, que vai ajudar no teu ministério, que vai ser uma bênção para você, que tem visão de futuro, que vai te apoiar, entendeu? Que quer crescer junto. Agora você quer casar com uma âncora, amigo, vai ter que arrastar isso para o resto da vida. A escolha é tua. Deu para entender? Vamos lá, momento choque de realidade. Vamos lá. Qual é o outro passo? Planeje devidamente a chegada de um bebê. Irmãos, quando é que tem... Eu esperei 5 anos para a chegada de um bebê. Então, não ceda à pressão. Existe sempre uma pressão da família, uma pressão até da igreja. Ué, já casou? Quando é que chega o herdeiro ou herdeira? Aí tem um, mas quem tem um não tem nenhum. Cadê o irmãozinho? Pela igreja a gente tem uma dúzia, né? Então, não ceda à pressão. O planejamento deve ser muito consciente. Saiba quanto custa um filho. Quanto custa um filho? Eu vou dizer só alguns números. Hoje, que eu pago.
R$ 800 de escola, entendeu? R$ 200 psicólogo. Eu gastei recentemente, quase 200 de medicação, vestimenta, alimentação quase 500. Então, querido, coloca esses números na ponta do lápis para você ver se vocês já têm condições emocionais, condições de tempo, condições financeiras de ter um filho. Essa história de que aonde come um, come dois. Come mal. Onde come um, come dois, come dois. Agora tinha 2 ovos, agora tem que misturar para 4 comerem. Vai estudar? Vai, mas vai estudar em escola pública. Vai ter saúde? Vai, mas vai ter no SUS, vai pegar fila, filhinho. Entendeu? Então, o que eu estou falando, filho, é qual é o tipo de vida que você quer para você. Se esse é o tipo de vida que você quer, está tudo certo, tá bem, seja feliz, né? Como diz aquela propaganda, toma aqui o teu Rio Card e vai ser feliz, entendeu? Agora, se você quer construir algo diferente, se você quer construir uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida confortável, uma vida de segurança, uma vida de utilidade, aí o caminho é outro. Você tem que repensar as suas decisões. Não é? Partindo desse ao penúltimo, tome tempo para aprender mais e mais sobre finanças pessoais. O que a gente está fazendo aqui é só lançar ideias. Esse é um universo. Eu já tenho quase 5 anos que eu estudo isso e ainda tem um mar ainda pela frente. Então, tome tempo. Eu sei que esse assunto, ele deveria ser dado nas escolas, deveria ser dado nas universidades, mas não é. Cabe a cada um de nós buscar esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque ele é um conhecimento fundamental. Desde que a gente entra na escola, toda a nossa formação é nos ensinando a como ganhar dinheiro. Ninguém nunca nos ensinou o que a gente faz depois que ganha. Como é que a gente administra isso? E aí a gente se torna um alvo fácil dos apelos comerciais. E a gente, que já tem uma natureza que gosta de recompensas imediatas, se torna um alvo fácil do comércio. Não é? E a gente vê aí. A gente pode seguramente dizer que 65% estava antes de 2019, hoje mais de 70% da população está muito endividada. Não é? E por último, para a gente encerrar, seja em tudo fiel ao Senhor. Faça planos, junto com a sua esposa, da sua família ser uma família grandemente fiel ao Senhor. Faça dele o seu sócio. Ele hoje, o Senhor, Deus, é o meu sócio em tudo. Eu estou abrindo agora uma escola de finanças, voltada para cristãos. Ele é o meu sócio, porque tudo que entra, 50% é para o Senhor. Ele é realmente meu sócio em todos, entendeu? Faça do Senhor o seu sócio. Tenha votos altos com o Senhor. Evolua nos seus votos. Seja um ofertante cada vez mais ousado. Coloque Deus à prova. Deixa Ele tomar a sua vida em suas mãos, não é? Eu e a minha esposa, vou dizer uma coisa, vou contar um testemunho aqui. Há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos, 23 anos atrás, nós nos deparamos com uma declaração do Espírito de Profecia, o livro Medicina e Salvação, página 216, se eu não me engano, que dizia que todo profissional de saúde deveria reverter os ganhos com o sábado para suprir a necessidade de irmãos, pessoas dignas que não tivessem como pagar o seu próprio tratamento de saúde. Naquele dia eu fiz um voto. Eu e a minha esposa fizemos o mesmo voto. Olha a importância de você escolher. E para a honra e glória de Deus, ao longo desses 23 anos, nós já pudemos investir mais de R$500 mil em assistência. Agora, isso é fácil? Não é fácil. Isso não é fácil. Em muitos momentos, a nossa natureza, ela fala, Jefferson, esse dinheiro poderia estar sendo empregado numa porção de outras coisas. Mas quando você decide honrar ao Senhor, quando você decide fazer do Senhor a sua meta, Deus te dá forças para você ser fiel. E a gente deixa as consequências com Ele. E Ele tem aberto os nossos caminhos grandiosamente. Então, faça votos. Olha o último verso que nós vamos ler. E eu vou encerrar. A bênção do Senhor enriquece. Então, seja um instrumento.
Algumas pessoas podem estar pensando assim, ué, mas ele só está aproveitando o púlpito para falar de prosperidade. Prosperidade, que é isso? É o evangelho da prosperidade? Não, não é o evangelho da prosperidade, é o evangelho da fidelidade, filha. Tem diferença, entendeu? Porque eu creio realmente que quando um cristão real, não é um meia boca não, quando um cristão genuíno prospera, não somente ele prospera, a sua família prospera, mas a sua igreja prospera, o evangelho avança, mais pessoas são alcançadas e finalmente a gente tem um abreviar da volta de Cristo. Então, em última instância, quando eu falo de finanças, eu estou falando da volta de Cristo, porque eu estou falando de capacitar instrumentos que vão ser patrocinadores da obra do Senhor. Se esse é o teu desejo também, eu clamo que Deus te abençoe grandemente nesse sentido.